Saudações ortopédicas. Sejam bem-vindos novamente a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão, sênior e júnior. Já vai deixando o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Isso ajuda a fixar o tema. Esta nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Depois vem o estudo ativo com os pacientes, estudo de casos e aprofundamento no livro-texto. Ouça quantas vezes for necessário, até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar a um interno. Ouçam também os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora, vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, deixa o TikTok, ajusta o fone de ouvido e sem mais nenhuma distração. Vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será a radiologia dos tumores ósseos, primeira parte. Então, foco na atenção, senta, que lá vem história. Só para contextualizar nossos colegas de plantão, antes da gente mergulhar nas imagens em si, né? A base do nosso raciocínio ósseo-ortopédico mudou bastante recentemente. A Organização Mundial da Saúde atualizou a classificação dos tumores ósseos em 2020. Com certeza, focando muito mais na biologia, né? Exato, focando no potencial biológico dessas lesões de partes moles e ósseas. Mas na linha de frente mesmo, ali no pronto-socorro, antes de você indicar qualquer biópsia, o que dita a nossa conduta frente a uma imagem é o sistema de Lodwig, e mais especificamente a modificação de Lodwig-Medwell de 2016. Dominar essa gramática radiológica é o que evita iatrogenia grave. Sem dúvida, evite iatrogenias e até amputações desnecessárias, sabe? Dominar esse sistema modificado é fundamental para a prova do TEOT e, claro, para a prática clínica antes de indicar qualquer procedimento invasivo. Então, vamos começar pelo básico que costuma enganar muita gente. Tem uma estatística inicial sobre perda óssea que frequentemente passa batido nos rounds clínicos. Tipo, por que a gente precisa perder de 30% a 50% do osso esponjoso estrutural para que a área de osteólise seja detectável numa radiografia convencional? Pois é, isso é uma armadilha biomecânica gigantesca. Fisiologicamente, o raio-x é só uma projeção bidimensional de algo tridimensional. A cortical óssea é espessa e a sobreposição das trabéculas medulares normais acabam funcionando como uma cortina mesmo. Uma cortina radiológica espessa, exato. Isso. Então, quando o feixe de raio-x atravessa o osso, essa sobreposição de cálcio amontoado mascara completamente a destruição inicial que os osteoclastos já estão causando lá dentro da medular. Ou seja, quando a gente finalmente bate o olho na lesão no raio-x, a atividade biológica já está avançadíssima. Com certeza. O tumor já teve tempo de recrutar uma legião de osteoclastos, e a forma como o osso tenta reagir a essa invasão é justamente o coração do sistema Lodwig-Medwell. Eles pegaram e correlacionaram a velocidade, o comportamento biológico da lesão, com o padrão de destruição que aparece na imagem. E o primeiro grande grupo são aquelas lesões geográficas, certo? Isso, as lesões geográficas, onde o limite da destruição é perfeitamente visível. Pensa num cabo de guerra, sabe? O tumor tenta destruir o tecido e o osso hospedeiro tenta conter. Se o osso tem tempo de criar uma barreira, a gente vê aquelas margens bem definidas com esclerose. Que indica um crescimento super lento e são altamente benignas. Exatamente, altíssima probabilidade de benignidade. Agora, se o crescimento for um pouquinho mais rápido, o osso simplesmente não consegue depositar cálcio na borda a tempo. Aí gera margem bem definida, mas sem esclerose. O famoso padrão cookie cutter, ou saca-bocado. Uhum. E se for mal definida, a coisa complica de vez. Ah, sim. Se a margem for mal definida, o tumor tá ganhando a corrida com folga, né? Tem uns 50% de risco de malignidade aí.
Nesse caso, é obrigatório pedir uma ressonância magnética com contraste para estadiamento local antes de pensar em encostar o bisturi ou a agulha. E claro, se houver margens combinadas numa mesma lesão, a gente sempre avalia pela margem mais agressiva. Entendi. Agora, puxando isso para o nosso raciocínio clínico de ambulatório, tem um ponto clássico. Se a literatura fala que a margem cookie-cutter, geográfica e sem esclerose é estatisticamente benigna em cerca de 90% das vezes, Sim, é um número alto. com um número tão alto, a tendência natural de um residente ou ortopedista em formação seria pedir um acompanhamento ambulatorial espaçado ou até dar alta clínica direto, para evitar gastos com ressonância. Essa conduta se sustenta oncologicamente? Olha, é aí que reside uma das maiores pegadinhas do TEOT e da vida diária também. Essa estatística de 90% de benignidade só se aplica a esqueletos imaturos ou adultos jovens. Nesses pacientes, a gente geralmente está falando de cistos ósseos ou encondromas. Mas e se o paciente for idoso? Aí a regra inverte completamente o valor preditivo. Na maturidade esquelética avançada, ali a partir da 6ª década de vida, esse exato padrão radiológico transmuta de significado. Ele passa a ser a apresentação clássica de lesões de mieloma múltiplo ou de metástases solitárias precoces. Nossa, então em idosos não dá para relaxar com margem bonitinha. De jeito nenhum. Em pacientes idosos, qualquer lesão lítica solitária, por mais bem definida que pareça, tem que ser tratada como uma lesão indeterminada. Fazer um segmento passivo, mandar voltar em 6 meses nesse cenário, é negar o estadiamento sistêmico a um paciente possivelmente oncológico. A gente acabou de estabelecer o que acontece quando o osso consegue, de certa forma, demarcar o tumor. Mas o que dita a agressividade real são os cenários onde o hospedeiro perde o controle, né? Saindo das margens geográficas, entramos nos padrões não geográficos. É o território mais perigoso da ortopedia. O padrão roído de traça, o morph item, onde você tem múltiplos pequenos buracos de lise que vão coalescendo. E tem um padrão permeativo, que é visualmente ainda pior. Muito pior, aquelas estrias radiolúcidas fininhas, minúsculas, correndo através da cortical. Mas sabe o que mais dá nó na cabeça de quem está estudando para a prova? É o conceito de margem invisível. Exato. Como é que a gente explica, em termos biológicos, uma lesão agressiva que não tem margem radiográfica nenhuma? A margem invisível é a expressão máxima da velocidade tumoral. Doenças infiltrativas primárias da medula, tipo linfoma ósseo e as formas hiperagudas de mieloma, proliferam ali entre as trabéculas esponjosas numa velocidade vertiginosa. O tecido neoplásico literalmente encapsula o osso hospedeiro. Ele envolve o osso antes de destruí-lo. Exato, é uma questão de cronologia. Não há tempo hábil para que a reabsorção osteoclástica altere a radiodensidade de um jeito que a gente consiga ver no raio-x. Então o paciente chega com uma dor extrema, a cortical parece intacta na radiografia simples, mas a medular já está totalmente comprometida. Tem também a avaliação da margem mutável, né? A changing margin. Importantíssimo. Se uma lesão que era geográfica e crônica de repente perde a esclerose e desenvolve um padrão permeativo em uma das bordas, a gente está documentando ali em tempo real uma transformação maligna ou uma mudança brusca na atividade biológica. É um sinal de alerta gigante. Isso nos leva diretamente a como a parte externa do osso reage, porque a avaliação das margens olha para a destruição interna, mas a reação periosteal mostra o que está acontecendo na superfície. A gente pode pensar no periósteo como tipo um tecido elástico, certo? Isso. Um envelope biológico com uma camada celular profunda, superativa, que é a camada cambial. Então, seguindo a analogia, se o tumor cresce devagar, de dentro para fora, ele empurra a cortical, o periósteo tem tempo de depositar osso novo, acompanhando essa expansão, e ele apenas remodela e estica. É o remodelamento expansivo que a gente vê no fibroma não ossificante ou no cisto ósseo simples, certo? Perfeito. A cortical afina, mas se mantém contínua. É uma contenção biológica. Mas e quando a força centrífuga do tumor, a agressividade, é tão rápida
que supera essa capacidade da camada cambial de ossificar e esticar. Aí o elástico rasga. A tensão biomecânica rompe a organização do reparo ósseo e isso gera as reações periosteais interrompidas e complexas. Se o tumor levanta o periósteo bruscamente e depois irrompe direto para os tecidos moles, Forma o triângulo de Codman? isso, o osso reacional fica só nas bordas do levantamento, o clássico ângulo ou triângulo de Codman. Agora, se o crescimento tumoral ocorre em surtos cíclicos, ou seja, ele cresce muito rápido, dá uma pausa, cresce de novo, o periósteo deposita osso em lamelas concêntricas durante as pausas. Criando aquele padrão em casca de cebola. Exatamente. Já nas lesões extremamente agressivas, as fibras de Sharp, que são as fibras que ancoram o periósteo ao osso, elas são esticadas quase que perpendicularmente à cortical. Elas ossificam ao longo dos vasos sanguíneos do tumor e geram aquele aspecto espiculado. O famoso cabelo em pé ou sunburst, clássico do osteosarcoma. Ele mesmo. Então, a morfologia da destruição e o periósteo determinam a velocidade. Mas para funilar nossos diferenciais na prova de título, precisamos identificar o que a lesão está construindo lá dentro, a matriz tumoral. Sim, a matriz conta uma baita história. Se o tumor produz matriz osteoide, ou seja, osso imaturo, a gente vê no raio-x aquelas densidades floculares, um aspecto opaco, tipo uma nuvem ou algodão. E se ele produz cartilagem, a matriz condroide calcifica bem diferente. Ela gera depósitos puntiformes, imagens em arcos e anéis, sabe? Aplicando então essa lógica condroide, a gente chega nos tumores condrogênicos. O encondroma é o diagnóstico benigno mais comum nos ossos curtos tubulares, tipo as falanges e metacarpos, certo? Sim, as mãos e os pés são os locais preferidos. Mas aqui entra um alerta crítico para as provas. Qual é o raciocínio fisiopatológico por trás da regra de que lesões de cartilagem no esqueleto axial, especificamente no ilho ou no externo, devem ser assumidas como condrosarcomas até prova em contrário? Essa é de praxe. A embriologia e a biomecânica explicam essa diferença gritante. No esqueleto apendicular distal, os encondromas geralmente são só ilhas de cartilagem displásica que sobraram do processo normal de ossificação endocondral. Resquícios. Isso. Já no esqueleto axial, ossos planos como o ilho e a escápula abrigam volumes muito maiores de medula óssea ativa e estão sujeitos a tensões biomecânicas muito diferentes ao longo das décadas. Uma lesão produtora de cartilagem que surja na pelve de um adulto tem um risco altíssimo de desdiferenciação maligna. Fora a questão anatômica do tamanho, né? Exato. A pelve permite que o tumor cresça silenciosamente por anos antes de causar alguma dor e, quando dói, o condrosarcoma já atingiu um volume absurdo. Então, avaliar cartilagem na pelve como se fosse uma lesão benigna, sem biópsia ampla e correlação com tomografia, é um erro crasso. Ainda nessa família da cartilagem, tem um tumor com um comportamento paradoxal que exige muita atenção. O condroblastoma. Ele é caracteristicamente epifisiário ou apofisário, né? Frequentemente em pacientes com a fise aberta. Sim. Radiologicamente, a lesão fica lá confinadinha na extremidade articular, com esclerose ao redor, às vezes com alterações secundárias, tipo um cisto ósseo aneurismático em cima. Só que aí eu te jogo a provocação. O tumor está mecanicamente restrito à epífise. Mas a literatura cobra direto o achado de uma forte reação periosteal à distância, lá embaixo, na diáfise metadiafisária. Como que isso faz sentido fisiologicamente? Essa é a beleza da patogênese. Ao contrário de um tumor mecânico inerte, o condroblastoma desencadeia uma cascata inflamatória absurdamente intensa no osso hospedeiro. Se você olha na ressonância, tem um edema medular massivo ao redor dele. Então é a inflamação que viaja. Exatamente. Citocinas inflamatórias e prostaglandinas viajam pelo canal medular e permeiam a cortical da diáfise lá embaixo. Esse banho químico estimula vigorosamente a camada cambial do periósteo diafisário. O resultado é aquela reação periosteal sólida, espessa, ininterrupta, longe do epicentro da lesão.
Entender esse mecanismo ajuda muito porque diferencia ele de outras lesões focadas na epífise. Com certeza. O tumor de células gigantes ou a osteomielite do abscesso de Brody não costumam causar essa hiperatividade periosteal tão distante. Mudando agora das matrizes cartilaginosas para os tumores osteogênicos. Lesões onde o horário da dor já entrega metade do diagnóstico, né? O osteoma osteoide e o osteoblastoma. Eles formam osso, mas têm comportamentos bem distintos. Muito distintos na prática clínica. O osteoma osteoide é menor, nidos tipicamente menor que 1,5 centímetros, gosta muito de ossos longos como fêmur e tíbia, e aquela dor noturna excruciante que alivia com salicilatos, com AINES, é devido à altíssima concentração de terminações nervosas livres lá no nidos e à produção local maciça de prostaglandina E2, correto? Corretíssimo. E a novidade da literatura mais atual é que a origem subperiosteal dessa lesão é muito mais frequente do que se postulava no passado, o que justifica a gente ver aquela esclerose reacional tão espessa e volumosa nos ossos longos. É o periósteo reagindo violentamente. E o osteoblastoma, que é histológica e funcionalmente o irmão maior, tem mais de 1,5 centímetros, mas ele prefere a coluna vertebral. Por que o acometimento dos elementos posteriores da coluna por esse tumor causa sintomas tão bizarros, tipo torcicolo ou escoliose antálgica? É o mesmo princípio da cascata inflamatória. O osteoblastoma também gera uma inflamação imensa. Quando ele se instala lá nos elementos posteriores, tipo nos pedículos ou lâminas cervicais e toracolumbares, a inflamação simplesmente transborda para a musculatura paravertebral adjacente. E aí a musculatura trava. O espasmo muscular profundo e unilateral resultante é tão severo e crônico que puxa a coluna de fato. Isso gera uma escoliose secundária à dor e não uma curva idiopática estrutural. Por isso, frente a um adolescente com escoliose de início súbito, que é muito dolorosa e rígida, cintilografia ou tomografia são mandatórias para caçar um osteoblastoma oculto. Faz todo sentido. E a gente não pode falar de matriz óssea sem encarar a versão maligna dela, né? O osteosarcoma convencional. E aqui a gente tem que quebrar um paradigma anatômico super tradicional. O da fise como barreira, com certeza. Isso. Antigamente, a gente aprendia que a cartilagem de crescimento, a fise, funcionava como um escudo avascular quase impenetrável contra infecções e tumores da metáfise. Só que as evidências modernas destruíram essa regra para o osteosarcoma, não é? Subverteram completamente. A literatura oncológica aponta que a fise é atravessada pelo osteosarcoma convencional na maioria esmagadora das vezes. Estamos falando de 75% a 85% dos casos. Qual é o mecanismo dessa invasão? E como isso afeta o cirurgião se ele não tiver uma ressonância na mão? O osteosarcoma é implacável. Ele utiliza microconexões vasculares transfisárias e ainda secreta enzimas proteolíticas que destroem diretamente a zona hipertrófica da cartilagem. Ele invade a epífise e pronto. Do ponto de vista cirúrgico, ignorar isso é assinar uma sentença de recidiva local para o paciente. Porque se você assume que a articulação está limpa e faz uma ressecção menor... Exato. Se você planeja uma ressecção intercalar poupadora de articulação baseada só no raio-x, você vai deixar tumor macroscópico na epífise. Saber dessa taxa de 85% significa planejar quase sempre uma ressecção extra-articular ampla, com endoprótese não convencional, e o limite é ditado sempre pelas sequências T1 da ressonância, nunca pela radiografia simples. Aula de oncologia. Entrando agora no nosso penúltimo grupo, as lesões líticas puras, riquíssimas em células gigantes, vasculares e císticas. Aqui não tem mineralização, são fluidos e células testando os limites da cortical óssea, os cistos ósseos. Lesões muito comuns no nosso pronto-socorro. O cisto ósseo simples, o SBC, que pode ser ativo perto da fise ou latente na diáfise. E o cisto ósseo aneurismático, o ABC. Esse segundo atua de forma bem mais agressiva, né? Sim, o ABC é como um balão multiloculado preenchido por sangue arterial sob pressão.
Ele distende o osso de dentro para fora de forma excêntrica, insuflando a cortical até ela virar uma fina casca de ovo. E é sempre bom ressaltar que o ABC secundário pode ocorrer em vários outros tumores, camuflando o diagnóstico principal. Verdade. Mas voltando para o SBC, o cisto simples. Quando ocorre uma solução de continuidade, uma fratura patológica, surge um sinal clássico nas radiografias, o sinal do fragmento caído. Qual é a física por trás disso? Esse sinal é lindo e patognomônico. Quando uma criança com um cisto ósseo simples sofre um trauma torsional, a cortical que já estava fina acaba cedendo. Como o SBC é uma cavidade unicameral preenchida só por líquido seroso com densidade de água, um pequeno fragmento dessa cortical quebrada se desprende. E aí ele desce pela gravidade. Exato, ele literalmente afunda até o assoalho do cisto, igualzinho a uma pedra caindo num poço de água. Visualizar esse fragmento ósseo lá na porção mais declive da lesão confirma que é uma cavidade oca preenchida por líquido. Sela o diagnóstico de cisto ósseo simples e afasta tumores sólidos que manteriam o fragmento preso no local da quebra. Brilhante. Ainda nas lesões líticas expansivas, a gente tem o fibroma não ossificante, o NOF, aquele defeito excêntrico em esqueleto imaturo que cura da diáfise para metáfise. Mas eu vou tentar uma armadilha aqui sobre o tumor de células gigantes, o TCG. Manda bala. Ele é clássico do esqueleto maduro, 20 a 50 anos, epifisário, metafisário. A regra geral é que todo TCG tem margem mal definida ou sem esclerose. Baseado nisso, a ausência de esclerose marginal é uma regra inquebrável para diagnosticar o TCG. Embora a cartilha clássica ensine que o TCG é puramente lítico, excêntrico e mal definido, a tomografia computadorizada mudou esse conceito. Dados rigorosos atuais mostram que cerca de 20% dos tumores de células gigantes apresentam, sim, um halo de esclerose marginal visível. O osso tenta reagir, então. Tenta. O hospedeiro consegue esboçar uma reação de contenção local. Então, atenção, residentes. Se uma questão de prova afirmar que a presença de esclerose exclui o diagnóstico de TCG, essa alternativa está errada. E lembrem também da chance de transformação maligna secundária nessas lesões. Perfeito. Chegando no nosso segmento final, focamos naquilo que exige conduta imediata. O cenário maligno final, o sarcoma de Ewing e as metástases. O Ewing com aquele padrão permeativo, bizarro. Sim, altíssima agressividade. Lembrando que o fêmur e o ilho representam juntos uns 40% dos casos do Ewing. Mas na outra ponta demográfica, nos idosos, as metástases reinam. São, de longe, o tumor maligno ósseo mais comum, primariamente de próstata, mama e pulmão. Hoje, com os pacientes oncológicos vivendo muito mais, a gente maneja muito mais essas lesões profilaticamente. Como que a biologia celular do câncer de mama difere da do câncer de próstata na hora de destruir ou construir osso? Essa diferença é o cerne do nosso planejamento de osteossíntese. O comportamento radiográfico espelha citocinas das células metastáticas. Células do câncer de próstata secretam fatores que estimulam diretamente os osteoblastos de forma totalmente desordenada. O que resulta em lesões blásticas puras. Isso. O osso fica muito radiodenso, esclerótico, mas extremamente frágil e patológico. Por outro lado, o câncer de mama é heterogêneo. Ele ativa intensamente os osteoclastos, gerando lise, osteólise agressiva. Mas o osso da paciente tenta reagir aos microdanos gerados. Então gera um quadro misto. Exato. O resultado é que até 15 a 20% das mulheres com metástases mamárias vão apresentar lesões mistas no raio-x, áreas translúcidas de lise, entremeadas por blocos radiodensos blásticos, que são essa reação frustrada do osso tentando se consertar. Sensacional essa distinção. E para a gente amarrar tudo isso antes de encerrar o plantão de hoje, estruturamos a famosa take-home message. Vamos listar aqui 15 pontos fundamentais destilados dessa nossa revisão. Vamos dividir o ping-pong? Vamos lá. Ponto 1. São necessários 30 a 50% de perda de osso esponjoso para notar osteólise na radiografia. O exame inicialmente. Ponto 2.
Margens geográficas com esclerose têm mais de 90% de chance de benignidade. É contenção biológica máxima. Mais atenção ao ponto 3. Margem cookie-cutter, a saca-bocado, em pacientes idosos exige atenção redobrada. Tem que descartar mieloma e metástases precoces. Ponto 4. A margem invisível não é lesão precoce, indica agressividade extrema. Infiltração hiperveloz sem alteração cortical aparente. Ponto 5. A evolução temporal com margem mutável sugere fortemente uma transformação maligna da lesão. Ponto 6. A reação periosteal reflete a taxa de crescimento. Expansiva e devagar, lamelada ou em triângulo de Codman indica altíssima agressividade e ruptura do periósteo. Ponto 7. A matriz osteoide, aquela nuvem de algodão, diferencia-se claramente da matriz condroide, que faz arcos, anéis e pipoca. Ponto 8. E não esqueçam dessa. Encondroma no ilho ou no externo deve ser tratado como condrosarcoma até prova em contrário. A biópsia é obrigatória. Ponto 9. O condroblastoma epifisário gera inflamação medular tão forte que causa reação periosteal reativa à distância, lá na diáfise. Ponto 10. O osteoma osteoide tem nidos menor que 1,5 centímetros, dá dor noturna e frequentemente tem origem subperióstea. Ponto 11. O osteoblastoma, que é maior que 1,5 centímetros, prefere muitos elementos posteriores da coluna, gerando escoliose antálgica rígida e espasmo. Ponto 12. O osteosarcoma convencional cruza sim a fise em 75 a 85% das vezes, mudando totalmente a via de ressecção. Ponto 13. O fibroma não ossificante, o NOF, cicatriza e cura no sentido da diáfise para metáfise. Ponto 14. O cisto ósseo simples com fratura patológica ou solução de continuidade apresenta o patognomônico sinal do fragmento caído. E para fechar, ponto 15. O tumor de células gigantes é epifisário ou metafisário em esqueleto maduro e atenção na prova, 20% das vezes ele apresenta sim esclerose marginal visível na tomografia. Com esses pontos consolidados, a armadura teórica está robusta para os residentes e ortopedistas. Mas, para encerrar, fica a nossa reflexão final provocativa. Nós passamos todo esse nosso estudo dissecando as limitações do olho humano, a sobreposição do raio-x e a dependência do sistema visual de Lodwick. Como a inteligência artificial na radiologia oncológica, analisando essas margens de forma pixel a pixel nas tomografias e ressonâncias, poderá muito em breve substituir ou pelo menos refinar drasticamente essa classificação visual que usamos há tantas décadas. É algo para o futuro bem próximo. Bem, por enquanto é só pessoal. Hasta la vista, we will be back. Bye bye.